Boa noite a todos novamente. Hoje nós vamos ler do capítulo 13, Francisco, que a mão esquerda não saiba o que fala a direita. Francisco, O item 5. tá bem baixinho o áudio. Tá baixinho? Tá baixinho. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Melhorou? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Talvez você tenha que falar um pouco mais alto. Pegando o áudio lá em cima, eu acho, essa câmera. Você só vê. Eu vou fazer só um. Melhorou? Você tentou usar o microfone? Eu não consegui configurar ele a tempo. Aqui em casa é no comunicações e comunicações, no microfone e no alto-falante. Tem a engrenagenzinha do Team Link no canto superior direito. No canto superior direito tem engrenagem. Aí tem configurações do dispositivo. Eu vou configurar depois, porque não vai tomar tempo e cada vez que eu pôr plug, ele corta o microfone do computador. Ele corta o telefone, ele fica mudo. A gente está falando, vocês escutam, mas a gente não escuta vocês. Vamos lá. Vou tentar falar mais alto um pouquinho. Mais alguém não está ouvindo bem? Porque assim, eu estou ouvindo perfeitamente. Mais alguém? Se puder falar se está ouvindo bem, fale. Dá para ouvir, dá para ouvir o que o Francisco está falando. Dá para ouvir. É que só está um pouco baixo. Tá baixo o volume, só isso. Ah, tá. Então eu vou tentar falar mais alto. Aqui nós estamos com a outra câmera, eu estou achando que ele está pegando talvez o microfone da outra câmera que está no alto. Sobe na escada. É verdade, olha, a escada. Tinha um bom motivo para isso. Vamos lá. Então, o item 5, o óbulo da uva. Eu vou seguir como venho fazendo, né? Vou fazer a leitura e vou fazendo os comentários, porque eu acho que assim a gente não perde muito conteúdo daquilo que está no próprio Evangelho. E estando Jesus assentado de frente de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos, que eram ricos, deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. E convocando os seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos 12, 41, 44 e Lucas 21, 4. São trechos aí do Evangelho. Bom, o que chama a atenção assim, logo de início é o gasofilácio, né? Só como curiosidade aí, né? É aquele recipiente, né? Aquela caixa onde o pessoal deposita, né? As doações, né? Então, ainda existem alguns lugares, outros não, nem tanto, né? Mas essa seria aquela caixa onde é feito o depósito. Seguindo aqui. Bom, só um parênteses. Aqui, Jesus já pontua, né, uma situação em particular, que eu diria assim, a verdadeira porta estreita, né? Onde a gente vê a dificuldade, né, vê o nosso limite, mas, mesmo assim, a gente segue com aquilo que a gente acredita com relação
a fé que a gente tem, né? O valor que a gente dá para as coisas. Então, quando você abre mão de algo que realmente é muito importante para você, né? Realmente significativo, né? A moeda, nesse caso, né? Ela faz esse papel, né? Do valor, né? Daquilo que você poderia, por exemplo, né? Tá comprando alimentação, tá comprando algo assim, e abre mão disso por algo que no seu entendimento é muito mais forte, é muito mais intenso dentro de você. Então, esse momento, né, de doação, esse momento de abrir mão de algumas coisas, por entender que outras têm um valor também muito importante, não é simples e é a chamada porta estreita, né? É muito mais fácil você ficar com o dinheiro, gastar mesmo daquilo que é necessário, sim, né, de alimentação, mas você fazer uma opção por algo que você acredita ser mais significativo, mais importante. Então, seguindo lá, muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. Eu acho que muita gente já passou por essa situação, né? Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse um pouco mais de recursos, não necessariamente só dinheiro, né? Mas eu investiria nisso, investiria naquilo, né? Poxa vida, se eu tivesse, né? Aí ele continua, né? A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas não seria de parte de todos, assim, completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Essa colocação é fundamental, né? Quando a gente para analisar, né, o que tem por trás, né, dessa nossa intenção. O que nos leva a fazer determinadas coisas, né, que sentido elas nos dão. Porque quando você vê uma colocação como essa, em que você fala assim, olha, se eu tivesse condições, eu faria mais. Mas ele coloca também que, assim, ok, né, uma ou outra pessoa com certeza teria essa real intenção. Mas não é a maioria, né? Porque a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando por mim. Eu já passei por situações assim, falei, poxa, se eu tivesse um pouco mais de condição, eu ia lá e resolvia esse problema. Né? Dava um jeito lá, tal. Claro que tem algumas situações que elas passam muito pelo lado material, né? Pelo lado dos bens, né? Você possui bem, você possui algum recurso que você possa dispor. Às vezes, lá no fundo, a gente quer esses bens, mas também quer usufruir desses bens, né? Não é simplesmente que eu quero mais porque eu vou distribuir tudo, eu vou trabalhar diferente. De modo geral, não é assim. E eu falo, né, repetindo aí, eu já passei por situações assim, achando que eu poderia fazer muito mais se eu tivesse mais. E também tive, assim, a claridade, o raciocínio, em alguns momentos, de falar, poxa, mas não é só isso. Porque se eu depender só de dinheiro para fazer alguma coisa, se eu depender só de ter algum bem material para fazer alguma coisa, que está ao meu alcance. Né? Não é aquelas coisas impossíveis, né? Mas muitas vezes as coisas estão ao nosso alcance. A questão de você dar um passo a mais, de você ter uma intenção a mais, de você ter isso dentro de você como objetivo de vida. Né?
parte da sua vida, fazer parte da sua rotina, essa busca do crescimento, né? Isso por si só, ele realmente já tem, no meu conceito, tem um valor muito grande. A sua intenção de fazer aquilo, né? A sua intenção de querer ajudar. E quando você consegue, de alguma forma, levar essa intenção para a ação, eu acho que você já está no caminho do chamado homem de bem. E quando a gente tem a claridade de conseguir analisar aquilo que a gente faz com um pouquinho mais de profundidade, né? Se aquelas nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos fazem sentido, e mesmo com todas as dificuldades que a gente ainda busca esse caminho, né? Esse caminho da porta estreita, as coisas que são mais difíceis para a gente, acho que a gente começa a dar um passo, né, na direção do processo evolutivo. Essa consciência que penso e venho ultimamente tentando trabalhar isso de uma forma melhor, essa intenção de você fazer algo melhor, fazer algo na direção, na orientação que nos é passada através do Evangelho, não só do Espiritismo, né, mas do Evangelho de modo geral, né, de nos tornar um homem do bem, né, aquele homem que está buscando, aquele verdadeiro espírita que está na luta todo dia, tentando fazer daquele dia o dia um pouco melhor. E essa intenção, ela realmente é muito forte, é muito profunda e é muito íntima. A gente não sabe o grau de dificuldade, né, o grau, né, de dificuldade mesmo que aquela pessoa tem para fazer determinada ação. A gente acha que resolveria aquilo de uma forma muito tranquila. Eu penso assim, eu acho que até isso faz sentido, né? A gente, de repente, achar que resolve. Mas para outra pessoa, aquilo, de repente, é uma dificuldade enorme, né? Cada um tem as suas limitações, né? E a gente tem que, de uma certa forma, respeitar, mas, ao mesmo tempo, trabalhar para que a gente possa ir nessa direção, né? Apertar um pouquinho a nossa, né, assim, a nossa porta larga e começar a ir para a porta estreita um pouquinho, para buscar esse entendimento. Vou dando sequência aqui. Esse pensamento oculto, né, que a gente tem lá dentro, né, quando a gente pensa nessa situação de ter algo mais para poder ajudar, né, ele coloca, talvez dissimulado, mas que encontraria no fundo do coração, se eu sondasse, anula o mérito da intenção. A verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Acredito que isso, para algumas pessoas, seja talvez simples, né? De toda vez que você vai fazer alguma coisa, você pensar na outra pessoa primeiro do que em você, né? Acredito que tenha pessoas assim, mas a gente sabe também o grau de dificuldade para você, né, ter essa consciência, né? Tudo que você vai fazer, você vai, poxa vida, eu estou prejudicando alguém? Será que essa minha atitude está contribuindo ou está atrapalhando alguém, né? E se está atrapalhando, eu vou abrir mão, né? De novo, né? Eu vou pela porta estreita. E esse abrir mão me compromete muita coisa. Vai contra aquilo que eu acredito? Não vai contra. Isso é um exercício bastante interessante de se fazer, né? Enfim, né? É um exercício de evolução. Continuando. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Ou seja, né, aquele trabalhador, às vezes eu me sinto assim, né, aquele trabalhador que Jesus contrata, ele fala assim, ó, você vai ter condição de estudar no seu
na sua encarnação, você vai ter condição de trabalhar. Você define a direção que você quer ir. Eu dou um norte para você, né? Eu dou um caminho, né? Eu acendo uma luz. Mas quem vai escolher o caminho, quem vai definir é você. E nisso a gente vem, né? A gente encarna e a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver nossas habilidades, como ele colocou aqui, né? Nossa capacidade, a nossa inteligência. E com isso a gente vai, quando a gente tem a consciência, né? Que é por aí, nós vamos trabalhando como se fosse realmente trabalhadores de Jesus, né? Como se realmente nós somos, né? Só que nós esquecemos muitas vezes disso. Então, quando Jesus olha para a gente e fala assim, bom, deixa eu ver como é que esse cara é na real, né? Usando uma linguagem mais popular. Esse cara é confiável? Eu penso comigo isso, tá, gente? Eu estou passando para vocês assim, mas é o que eu penso. Pô, se eu mandasse ele para uma missão fazer tal coisa, como é que ele faz, né? Ele vai lá, ele desiste no primeiro baque, ele vai lá e enfrenta, ele vai lá, faz as coisas que ele acha que deve fazer, ele vai lá, ele trabalha nesse processo de evolução. Como é que é esse cara no dia a dia dele, né? Porque eu tenho uma missão para ele. Então, eu preciso confiar, eu preciso ter a certeza de que ele vai cumprir o papel dele. Eu acho que, de uma certa forma, a gente vem com essa característica. E a gente vai criando a nossa marca, a nossa identidade, com todas as dificuldades que a gente tem na vida. Porque a vida realmente é onde a gente tem a lição na prática. Onde a gente vai pôr em ação, né, tudo aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu de outras encarnações, aprendeu no plano espiritual. E quando a gente trabalha nessa direção, naturalmente a gente se torna mais confiável. Né? Quando alguém nos pedir, né, alguém superior moralmente, nos pedir uma ação, uma atitude, uma reação. Então, quando a gente fala de caminhar na porta estreita, eu vejo muito dessa forma. Né? Porque boa parte das vezes a gente vai pelo que é mais fácil, a gente vai pelo que é mais cômodo, a gente vai em outra direção. Mas faz tudo parte do aprendizado, penso assim. E a gente tem que trabalhar para ir melhorando. Continuando aqui. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifício, correndo atrás de quimeras, né, de mentiras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para o secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos, ou seja, a gente fica pedindo, né, aos nossos irmãos no plano espiritual que ajudem a ganhar na loteria, por exemplo. Né? A gente deturpa, né, aquilo que deveria ser a nossa missão, né, o nosso aprendizado. Né? E a gente vai buscando nesse pessoal do plano espiritual, nossos irmãos desencarnados, né, que nos auxiliem. Quanta gente não faz isso, né? Usa desses recursos. E é nisso que ele está apontando. Né? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo, e menos ainda a missão dos Espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas, justamente por isso, são punidos pelas decepções dos médiuns, acho que é a página 294 e 295. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal
deve consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejaria, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder largamente a indigência. Mas, se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas. E não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Isso é um ponto importante, né? Essa questão da inoperância, né? A gente ficar inativo, ou seja, bom, já que eu não tenho condição de fazer, porque eu não tenho, talvez, dinheiro, talvez outros bens materiais, eu simplesmente abdicar de alguma ação que eu possa fazer, que eu possa contribuir de alguma forma. Então, essa intenção de contribuir, como ele coloca aqui no livro, né, é o que agrada a Deus, que agrada a Jesus. Porque a sua intenção foi no sentido realmente de fazer alguma coisa, de ajudar, contribuir de alguma forma. E, consequentemente, muitas vezes você pode passar por algumas privações, mas mesmo assim você entende que aquilo é importante. Isso eu procuro respeitar muito, porque o íntimo das pessoas é muito difícil da gente fazer uma leitura, né? Pode errar com muita facilidade. Aquilo que realmente está movendo aquela pessoa a fazer aquilo. Agora, porém, se tem algumas situações que você vê que realmente a pessoa está indo no limite, a pessoa está se esforçando, né? E eu acho que quando a gente vê isso e a gente pode, de alguma forma, contribuir, de repente é com essa pessoa, não é nem com um terceiro, né? Com essa pessoa. Eu acho que também nós já estamos no caminho, né, do chamado homem de bem, né? Que é um capítulo também do Evangelho, né? Que vale a pena a gente ter na cabeceira da cama para estar lendo pelo menos todo dia um pedacinho. Porque ali ele dá o norte, né, do que espera o nosso processo de evolução. Continuando, aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é mola do pobre, o óvulo da viúva. Então, esse capítulo, né, ele acende luzes para a gente, né? Boa parte do Evangelho, né? Quando a gente está ligado, né? A força que a gente tem que ter, a dedicação que a gente tem que ter. Acreditar, né? Ter aquilo que a gente acredita ser o ideal de vida nosso, ideal no sentido de evolução mesmo, né? De processo evolutivo, de chegar de volta na nossa casa, no plano espiritual, se possível, bem melhor do que quando saímos daqui, quando chegamos aqui, na verdade. Né? Se a gente conseguir construir um pouco mais, né, no nosso processo de evolução moral, a gente tem que sair satisfeito, né? A gente tem que sair orgulhoso, mesmo com todas as limitações, mesmo sabendo que todos que estão aqui têm o seu compromisso, têm a sua tarefa, têm o seu trabalho.
Não tem nenhum santo aqui, porque todos têm um aprendizado a ser exercido. E eu, ultimamente, tenho procurado trabalhar com esse lado de entender mesmo como um trabalhador na busca de conhecimento e na busca de aprimoramento. Na busca da direção, a ser seguida, de observar mais as coisas que eu estou fazendo, para que eu possa não somente fazer aquilo que eu gosto, que eu seja legal, né? Mas realmente ter a força necessária para começar a ir para o lado da porta mais estreita, né? Das limitações que eu possa trabalhar, que eu possa, com isso, buscar uma aprendizagem. E muitas vezes a gente se apega nessas coisas materiais e quando elas faltam, elas derrubam a gente, né? Dá uma mexida com o nosso sentimento, dá uma mexida com o nosso coração. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho de mim, mas um pouquinho da história mais recente, né? Que eu estou vivendo. E não é à toa que, né, que cai esses capítulos para a gente, né? Faz a gente ainda trabalhar. Eu vou abrir agora aí para outras opiniões, né? Outros pontos de vista também, tá bom? Eu vou mudar a câmera aqui para a gente pegar o pessoal da cabana. Tá todo mundo querendo falar aqui. Eu acho que está ouvindo? Estamos ouvindo. Dá para ouvir? Sim. Primeira vez que você vem, se você quiser fazer esse Na verdade, eu já vi outras Já vezes. vi? Então, se quiser fazer algum comentário do Evangelho, tá? É aberto aqui. Tá? Bom, eu quero falar um pouquinho só, né? Assim, todo mundo, cada um contribui um pouco. Melhor agora, né? Bom, a tradição judaica, eles tinham muitas ações e elas tinham seus fundamentos na época, e elas tinham seu direcionamento, né? Que nem, por exemplo, a doação. Então, as doações, elas tinham um destino, tinham um objetivo para ser utilizado, né, pela direção da casa. E Jesus, com seus discípulos, observavam. Tem uma passagem que o irmão X ele fala, um pouco mais detalhado. E que doavam, muitos doavam realmente muito dinheiro, muitos recursos. Dinheiro de comércios, de negócios bem-sucedidos, pessoas que se enriuvaram e herdaram bastante recurso. E cada doação, Jesus abençoava, dizendo que esse dinheiro ia servir, ia ser útil. Judas, ele ficava muito envolvido com aquilo, ele vinha para Jesus, comentava, nossa, aquela pessoa doou tantos recursos, né? E Jesus salientava os benefícios que poderiam trazer esse recurso. Vinha um outro também, ele vinha e falava das doações, e Jesus falava que bom que ele doou, ele teve o desprendimento, de repente esse dinheiro poderia ser até um empecilho na sua caminhada. E quando chegou no ombro da viúva, a viúva, ela cumpriu também como os demais, cumpriu também com o seu dever. Ela fez a contribuição dela. Então, era realmente um compromisso que tinha. Na verdade,
E Jesus destacou realmente que ela doou não excesso, ela doou tudo que ela tinha, né? Tudo que ela podia. E até recursos que poderia até iria utilizar, poderia até utilizar no seu dia a dia. E depois disso, as pessoas se foram do Sinédrio e ficaram Jesus com os apóstolos, e daí entra uma senhora, ela vai fazer a limpeza. Então, e aí Jesus destaca que essa pessoa, essa voluntária, ela estava dando de si. Ela ia limpar, organizar, cuidar da casa. E ela alegre, cantando, feliz. Então Jesus destaca o valor dessa doação dessa oradora. Algo assim muito elevado da forma com que o nosso irmão X coloca nessa passagem. Então isso destaca para nós. A gente às vezes, até um dia desses, o Cláudio destacou uma pessoa no grupo que estava muito envolvida, com muito carinho, com muito cuidado. Enquanto todo mundo ia embora, ela estava cuidando da casa, limpando, organizando. Então, isso é dar de si. Então, isso na maioria das casas, por exemplo, as casas espíritas, por exemplo, elas não têm um funcionário. E essa pessoa dadivosa, essa pessoa é muito valiosa no grupo, muito valiosa. É a pessoa que cuida da parte fundamental, que é a higiene, limpeza, organização. E isso é um trabalho muito valioso. Isso realmente é um destaque, assim, um destaque moral muito valioso, essa contribuição. Então, esse é um acréscimo que foi trazido pelo irmão X. É isso que eu gostaria de colocar. Se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Uma das coisas que o Francisco falou, e é muito intenso, né? Realmente como o Evangelho nos toca, né? Sempre a lição vem, aquele pedacinho que a gente está precisando recapitular, aquela parte que a gente ainda precisa olhar com mais atenção, né? E isso nos traz uma grande ferramenta que alguns de nós já conhecem, praticam e outros não, mas a importância disso, porque o tempinho que nós estamos aqui, às vezes ele ele é o necessário por conta da correria, do trabalho, mas assim, para o estudo ele precisava ser mais. Então, a gente divulga o tema antes, o tema do nosso evangelho a gente pode usar como evangelho no lar, né? Então, a importância do evangelho no lar, porque nós estamos nesse momento, cada um no nosso lar, e esse grupo junto na cabana, nos fortalecendo esse elo, mas também a importância de fazer o evangelho na nossa casa, junto com as pessoas que fazem parte da nossa vida, quando elas aceitam, né? Não vamos ter a intolerância, não vamos arrumar briga dentro de casa. Então, para as pessoas que aceitam o Evangelho, e lembrando que a leitura do Evangelho não precisa ser necessariamente um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, quando a gente começa a fazer há muito tempo, eu já mudei de livro várias vezes, agora eu estou no Espiritismo de novo. Mas a gente pode ter outros livros que a gente faça o Evangelho. Mas a importância desse estudo
Então, e a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente faz aqui. Uma prece simples de abertura, a leitura, já comentar. Então, quem tem crianças, também a importância de deixar as crianças participarem, e aos poucos ficando uma prática muito salutar. Quem tem crianças menores, aí na semana agora para não fazer barulho aqui e atrapalhar, mas na semana que vem eu vou mostrar para vocês, tem o livro, o Evangelho para as crianças, ele tem a ilustração do Maurício. Então, é bem fácil a linguagem, as imagens são grandes, chama a atenção das crianças, porque elas já conhecem os personagens, Mônica. Então, nós precisamos realmente viver isso, não é para ficar... Nós reunimos uma vez por semana, mas não é para a gente fazer isso só uma vez por semana. O Evangelho, ele precisa nortear toda a nossa conduta, toda a nossa caminhada, né? E isso a gente vai aprendendo pouco a pouco, né? Quando a gente está aqui no Evangelho, vendo um lobo, e eu achei muito interessante, porque quando o Francisco colocou essa parte, né, de nem sempre a gente vai ter as melhores, a melhor situação para agir. Foi muito engraçado, porque foi o tema da nossa leitura do Evangelho ontem aqui com as meninas, né? Eu faço o Evangelho das meninas. E é realmente isso. Se a gente ficar esperando sempre a melhor oportunidade, quando eu aposentar, eu vou fazer um trabalho voluntário. Quando eu conseguir um emprego, que eu trabalho período, daí eu vou estudar o Evangelho, eu vou saber quem é esse Jesus. Quando meus filhos estiverem grandes, daí eu vou fazer curso de reiki para ajudar. Se a gente ficar esperando isso, gente, sabe quando que a gente vai fazer? Nunca. Porque perguntar para cada um de vocês que já conseguem se dispor 5 minutos, vocês sabem das dificuldades. Nosso Evangelho é a terça-feira. Depois que a gente começa a fazer o Evangelho de terça-feira, tudo acontece nas terças-feiras. Todas as festas nos convidam para terça-feira, faz aniversário terça-feira, marca um churrasco na terça-feira. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai faltar, não é isso. Isso acontece. Semana passada mesmo eu não pude entrar, porque eu tive um curso. Mas cada um vai sabendo a importância e vai definindo aquilo que precisa ser feito. Né? Vocês que estão aí na cabana, que vocês fazem, que participam das atividades de sábado, vocês sabem o tanto de coisa que vocês abrem mão por esse bem maior. E na verdade, quando a gente começa a fazer, é tão amoroso que não se torna mais não é né? Não é um sacrifício. Mas é o sacrifício no sentido de nós termos a disciplina, entender o quanto esse trabalho é importante, o quanto esse evangelho se mantém. Eu entrei no ano passado. Já estavam nesse esforço, nessa batalha. A cabana já está há muito mais tempo fazendo o evangelho. A gente sabe, né, como até esse ambiente ele é cíclico, né, João? Às vezes a gente chega a ficar lotado e não tem onde sentar. E quantas vezes a gente faz só dos desencarnados, que não tem nenhum encarnado ouvindo. Mas o João esteve todas as noites, todas as semanas aí, fazendo. Então, o que me fica desse evangelho que nós estamos aqui colocando, não dar, é claro que nós não temos que ficar soprando, gritando, fazendo uma placa, colocando a nossa foto, falando o que a gente faz, não.
que reconhecer o nosso trabalho, e cada um vai sabendo aquilo que pode fazer, e também a questão do nosso estudo, né? Então, a importância do nosso evangelho, a importância de estarmos aqui, a importância também de nos colocar, né? Pouco a pouco, cada um vai fazendo aquilo que sabe, então, a prece inicial, né? Quando a gente convida vocês, gente, não é nunca no sentido de intimidar, imagina. É porque realmente todos nós somos importantes para Deus, né? É apenas por um detalhe que é o Francisco, que é o Cláudio, que sou eu, a Graça quando entra, ou é o João. Eu acredito que todos vocês aqui que eu estou visualizando, o Francisco, Davi, a Fátima, Maria do Carmo, a Ana, a Joana, a Rosa, Tabete, Ana, Ronaldo, Sandra, essa moça de cinza, eu não sei o nome dela, mas todos vocês também são capazes de fazer um evangelho. Não é verdade? Todos nós somos capazes. A única coisa é que a gente, na verdade, a gente é meio sem vergonha, eu, Cláudio, sem vergonha. Então a gente pega e fala, né? Claro que a gente faz com muito carinho, com muito amor, se dispõe a estudar, buscar outras referências, trazer com simplicidade também, porque aqui nós não temos nenhuma intenção de ser Leandro Carnal, Lúcia Helena Galvão, essa não é a nossa intenção, né? Estamos aqui como realmente estudiosos do Evangelho e buscando ser os discípulos de Jesus. Então, gente, busque e aproveite essas ferramentas. A ferramenta do Evangelho, né, com a alegria que vocês estão toda semana aí na cabana, que está online, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Estudar o Evangelho antes, trazer as perguntas, a importância do Evangelho no lar, a importância de fazer as vibrações. Então, se permita, nem que seja 5 minutos do seu dia, fazer um Pai Nosso e pensar nos nomes que são enviados. Porque quando a gente pede, tem uma outra pessoa que também está pedindo. Então, por favor, também vibre pelos pedidos. Né? Não é ficar só colocando fotinha lá no grupo, não é para. E também, o João sempre fala, não vamos esquecer da nossa água fluidificada, né? A gente não precisa ficar colocando aqui, né? Mas, eu, muitas vezes, não sei o problema que cada um pode estar passando, como muitas vezes vocês não sabem a dificuldade que eu estou passando, mas o nosso querido mestre sempre sabe qual é a necessidade de cada um. Então, quando for começar o Evangelho, pega a água, na hora das preces finais, pede para que a espiritualidade coloque o remédio necessário. Nas horas das vibrações, pense nos seus familiares, pense nas pessoas que estão internadas, tá? É muito importante, né? E a gente sabe de como a espiritualidade precisa dessas energias salutares, né? O próprio João pode falar sobre isso, né, João? Quantos relatos temos da espiritualidade amiga, que elas já foram até aí na cabana pegar energia. Oh, gente, isso é muito forte, muito forte. Vocês sabem, né? A cabana aí, ela é um hospital espiritual. Né? E a gente não pode deixar essa energia acabar, porque a espiritualidade usa, né, essas energias para todo o processo de cura. E tanto a cura física como a espiritual. Tá bom? O Francisco já tinha combinado que alguém ia fazer a prece
Quer? Ah, o João quer falar alguma coisa. Pode falar, João. Está desligado o seu microfone, João. Peraí, pronto. Eu vou colocar uma passagem de Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele começou a trabalhar no Espiritismo, então a igreja proibiu ele de evangelizar as crianças. Então, ele começou a fazer a evangelização das crianças debaixo de uma árvore. E um dia ele com aquele monte de criança, recebeu as crianças com fome. E o que queria fazer com aquelas crianças? Então ele começou a orar, orou muito a Deus. E começou um vendaval, mais um vendaval. E aí as pessoas da rua começaram a vir para ver o que estava acontecendo. E viram, Chico, você com essas crianças, fome, e correram preparar um alimento, e daria, a partir daquele dia, todo dia de evangelização, a vizinhança já vinha com lanchinho para as crianças. Então, é uma passagem assim, muito educativa, que não é você ter o material, é fé em Deus. Desconfiar que Deus não vai te desamparar. Deus é um Pai que abençoa tudo que é feito de coração. E isso é incentivo para nós, de um irmão de muita luta. E é isso que eu vou colocar no grupo também. A gente não precisa ter só o material, a gente precisa ter realmente muita fé em Deus e a vontade de servir. Eu posso contar uma historinha rápida? Claro. É uma história para a gente refletir. Você vai visitar um amigo, aí você entra na casa dele e ele está lá procurando alguma coisa. Aí você pergunta, o que você está procurando? Eu perdi a minha chave. Então vou procurar junto com você. Então você começa a procurar pela casa inteira junto com ele, revira uma coisa, revira outra. O tempo passa, as horas passam e nada de achar a chave. Aí lá pelas tantas você para. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos interromper a procura aqui e procura se lembrar onde foi que você perdeu a chave. Você lembra onde é que você perdeu a chave? Isso eu lembro. Então, onde é que você perdeu a chave? Eu perdi a chave lá na rua. Aí você fica assustado, né? Peraí. Você perdeu a chave na rua. Mas por que você está procurando aqui dentro de casa? Você tem que procurar a chave lá na rua. Aí o amigo responde, não, é que aqui, procurar aqui dentro de casa é muito mais confortável para mim. Né? Para eu procurar na rua, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Né? Vocês entenderam? Para a gente refletir. Quantos de nós não estão procurando a chave na nossa zona de conforto? Né? Quantos de nós estamos procurando a felicidade onde a gente não vai encontrar a felicidade? A gente vai encontrar a felicidade servindo. Servindo com amor. É no serviço com amor que a gente encontra a felicidade. Agora, se eu procuro a felicidade no egoísmo e no orgulho, eu primeiro, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Eu vou achar a felicidade? Não vou. Eu estou procurando a felicidade na minha zona de conforto. É tão louco quanto esse amigo nosso que está procurando a chave que ele perdeu na rua, está procurando dentro de casa. Parece insanidade, né? Mas quantos de nós fazemos isso? Não é? Isso aí é para a gente refletir ainda sobre o que o Francisco comentou também, é que a gente busca, a gente
que é até auxílio da espiritualidade para ganhar na loteria, né? Ou seja, nós somos, assim, ainda tão imaturos na Terra que a gente não quer Deus, a gente quer milagre. Porque a gente quer milagre. Ninguém quer Deus. A gente quer uma solução mágica para resolver nossos problemas, mas a gente quer sair da nossa zona de conforto. A gente quer mudar, quer melhorar a nossa atitude, quer melhorar a nossa conduta. Como é que eu vou... Eu quero mudar minha vida, mas eu não mudo nada a minha forma de agir. Vai mudar minha vida? Não. Se eu estou sempre fazendo a comida da mesma maneira, eu não vou mudar o paladar da comida. Se eu estou vivendo sempre da mesma maneira, sem mudar nada, o resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, se eu quero a felicidade, eu preciso fazer um esforço. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E tenho que buscar o serviço com amor. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. E assim, queridos companheiros, nossa, bastante lição de casa a gente tem, não? Por favor, me fale, Francisco, quem é a pessoa que vai fazer o encerramento dessa noite? Estou girando Não? a roleta aqui. Hã? Estou girando a roleta. Ah, tá, eu achei que estava certo já alguém, peço. Não, o pessoal está mais comedido hoje aqui. Então tá bom. Então eu vou pedir pro Cláudio fazer as vibrações, pode ser? A Maria do Carmo acho que ele está querendo falar em alguma coisa. Salvo pelo gongo. A minha vibração é fraquinha. Não, E o João que vibra com força. Vibração boa. Joana, pode ligar, Joana? Quer fazer o encerramento hoje? Faz tempo que eu não escuto a sua voz. Então vamos lá. Pode fazer as vibrações, Cláudio, por favor? Outro dia eu faço. Já abriu o microfone e faz. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Nosso Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida, mais esse momento em que estamos reunidos em vosso nome, mais essa oportunidade, mais essa semana em que estamos respirando. Então, meu bom Jesus, obrigado por tudo que o Senhor nos permite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Terra aprendendo. Agradecemos por essa chuva que caiu, abençoando a nossa terra, que estava precisando de chuva. Obrigado, meu bom Jesus, por termos água para beber, né? Onde tanta gente na terra não tem isso. Obrigado, meu bom Jesus, por morarmos num país abençoado, com tantos recursos, principalmente com um povo bom, inclinado ao perdão. Meu bom Jesus, ilumina um pouco mais, ainda mais, todos nós, todos aqueles que se dirigiram à cabana, sejam encarnados ou desencarnados, todos aqueles, nossos familiares. Ilumina nossos familiares, todos aqueles que interagem conosco, sejam encarnados ou desencarnados. Fazei de nós, como a oração de São Francisco, fazei de nós uma ferramenta de vossa paz, que a gente tenha cada vez mais autodomínio e domine a palavra, domine o pensamento na direção daquilo que o Senhor nos ensinou. Meu bom Jesus, que a vossa bênção se faça presente no nosso país, guia esse país para a execução da missão que lhe é própria, ilumina todos aqueles que estão em cargos de autoridade e liderança no nosso país, orienta
nossos atos, nossas ações coletivas e individuais. Abençoa a cabana de luz, o trabalho que vai permanecer, que vai continuar. Meu bom Jesus, ilumina todos nós. Só temos a agradecer por todas as bênçãos, toda a paciência, toda a tolerância, por todo o trabalho que o Senhor faz a nosso favor no Conselho Universal, advogando a nossa causa. Nos tornai dignos da vossa confiança. Meu bom Mestre, agradecemos ao Senhor, pedindo por Senhor iluminar o nosso sono da matéria durante as noites dessa semana. Fazemos isso agradecendo por tudo com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, meu bom Mestre Jesus, do mal que está dentro de nós. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. É isso aí, obrigado, pessoal. Francisco, permanece aí depois que o pessoal se despedir. Vamos tentar configurar esse microfone? Viu, Cláudio? Eu pensei nisso, mas tem o trabalho aqui. Acho que é 1 minuto, hein? Viu, Cláudio? Depois a gente mexe com isso. Tá bom. Tá bom? Boa noite, Francisco. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana. Boa noite, Joana, Rosa. Boa noite, Boa noite, pessoal da cabana. Cris, Beth, Ronaldo, a Sandra que está ali. Como é o nome da moça nova aí de cinza? É Juliane. Olá. Ah, Juliane, eu mando o link para ela. Tudo bem, Juliane? Que legal que você está aí. Fico feliz. Manda sim. Obrigada. Então, tá bom.